Muito boa noite a todos. Em nome da FCDL do Rio Grande do Sul, dou as boas-vindas a todos os presentes nessa transmissão. O assunto que nós vamos tratar é da maior importância, não apenas para o movimento lojista do Rio Grande do Sul e as outras categorias empresariais, mas afeta a toda a sociedade. Nas últimas semanas, acompanhando as notícias, tanto o governo do Rio Grande do Sul como o governo nacional apresentaram novas propostas de reforma tributária. Para deixar mais claro, pessoal, querem mudar a forma e a maneira de cobrar impostos. Isso, por si só, já é uma coisa extremamente preocupante. Mas a questão, esse debate, ele vai se tornar mais alarmante quando está ocorrendo exatamente no momento histórico em que o Brasil, o Rio Grande do Sul e o próprio mundo passam pela maior paralisação ou recessão econômica, seguramente desde a Segunda Guerra Mundial, em função das medidas adotadas pelas autoridades públicas para combater a pandemia do coronavírus. Bom, será que esse é o momento adequado para mudar os impostos? Será que a gente vai pagar mais ou menos impostos com essas propostas, tanto ao nível federal e estadual? Essas e outras questões vão ser tratadas a partir de agora por duas das mais importantes autoridades brasileiras no campo tributário. Conosco nessa live está o governador do Rio Grande do Sul entre 2013 e 2006, governador Germano Rigotto, que em sua gestão, dentre várias realizações, implementou o Simples Gaúcho. Atualmente, o governador Rigotto preside o Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários. Também está aqui o meu colega economista, Irineu Cassel, que teve passagem pelo Grupo Gerdau como executivo financeiro e hoje é dedicado à consultoria empresarial, sendo sócio da Prosper Capital, é isso, né, Irineu? Exatamente. Temos, então, à nossa disposição aqui visões da melhor qualificação sobre política tributária sob dois pontos de vista que muito raramente se comunicam de forma adequada ou devida, mas são igualmente essenciais. O governador Rigotto tem toda uma expertise prática em políticas públicas e o Cassel é um economista que há mais de 20 anos vem participando e orientando o dia a dia das empresas no campo tributário, no campo financeiro. Então, vamos juntar essas duas visões e obter o melhor resultado desse nosso debate. E esse debate vai ter 4 momentos. O primeiro é essa nossa abertura que está acontecendo agora, e no segmento nós vamos nos dedicar um espaço para debater a reforma tributária do Rio Grande do Sul, e depois, como fundo, a reforma federal, e finalmente o encerramento e as considerações finais dos convidados e perguntas feitas para os participantes dessa live. As questões, pessoal, podem ser escritas no espaço de comentários no Facebook ou no YouTube. Qualquer uma das plataformas está preparada para receber as perguntas. Bom, vamos para o nosso trabalho agora. Os senhores permitem uma pequena provocação? Só alguns dados aí que nós juntamos, tá? Para começar o debate. Nós fizemos algumas análises e observamos que entre 1996 e 2018, ou seja, período quase do Plano Real, menos um ano, a carga fiscal brasileira subiu de 26,2% do PIB para 35,07%. E vamos botar um temperinho nisso aí ainda. Se a gente somar esse percentual, o que os brasileiros gastam a mais por conta de serviços ineficientes do Estado, ou seja, nós pagamos pela educação, matriculamos nossos filhos em escola e pagamos escolas privadas, questão de segurança, plano de saúde, enfim, outras coisas, o peso em questão de uma carga tributária somado ao peso do que o Estado não consegue prover com a devida eficácia, supera os 50% do PIB brasileiro. Só os gastos privados, por exemplo, com saúde e educação, vão corresponder a quase 19% das despesas médias de uma família com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos, medida pelo IPCA, do IBGA. Então, está em discussão tanto no âmbito federal como estadual a proposta de reforma tributária, e como provocação vamos lançar duas perguntinhas.
De acordo com as propostas em debate, a carga fiscal gaúcha e nacional deve aumentar, diminuir ou permanecer estável? Segunda questão, há espaço, se aumentar a carga fiscal, há espaço para esse aumento de carga fiscal, dada uma situação que nós enfrentamos nas últimas décadas de baixíssimo crescimento econômico e também colocar nesse tempero aí os recentes efeitos da pandemia do coronavírus em termos de queda de emprego e falência de milhares de empresas que nós estamos observando por aí. Com a palavra, então, para começar o nosso debate, governador Germano Rigotto. Muito boa noite. Boa noite, Eduardo. Em primeiro lugar, o agradecimento por poder participar desta live, agradecer à Federação de CDLs pelo convite, o presidente Vitor Koch, toda a sua equipe, todos os associados da Federação de CDLs do Rio Grande do Sul, que tem uma história enorme na defesa das pequenas empresas, das médias empresas, do comércio do Rio Grande do Sul, dos lojistas do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pelo convite, cumprimento todos os que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu sei que nós estamos no Face, nós estamos no Instagram, nós estamos aí nas diferentes plataformas, e, ao mesmo tempo, dizer da alegria, Eduardo, de poder participar dessa live ao lado do Irineu. Uma pessoa que, como tu disseste, tem uma história, um grande currículo na iniciativa privada e conhece, até porque sentiu os efeitos do sistema tributário nos cargos que ocupou e que ocupa. Então, a pergunta que tu faz. Então, um abraço, Irineu, uma alegria muito grande poder participar dessa live contigo. E espero que a gente tenha condições de avançar um pouquinho nesse tema que nos foi proposto, que é as duas reformas que estão sendo encaminhadas, uma para a Assembleia Legislativa, outra para o Congresso Nacional. Em primeiro lugar, é bom que se diga, a pergunta que tu fazes, Eduardo, nós temos, o momento é propício para discutir reforma tributária. Infelizmente, eu que tenho a minha vida aí lutado pela reforma tributária, presidi a Comissão de Reforma Tributária no Congresso Nacional, no momento que nós estávamos praticamente próximos de aprovar uma reforma tributária que racionalizava o sistema tributário nacional, e andei pelo Brasil e continuo andando, pregando, agora, claro que não, agora mais virtualmente, através de meios como o que nós estamos utilizando hoje, mas presencialmente eu fui a todos os estados da federação, debater com os mais diferentes setores as mudanças necessárias no sistema tributário nacional. Lembra que isso aconteceu no final do governo Fernando Henrique. Naquela época, nós tínhamos uma grande mobilização a favor da reforma. Passou o governo Fernando Henrique, passaram os dois governos Lula, passou o governo Dilma, passou o governo Temer, chegamos no governo Bolsonaro e continua se debatendo reforma tributária. E neste momento que temos projetos sendo debatidos, a pergunta que tu fazes, será que é o melhor momento para discutir reforma tributária? Eu sempre acho que é bom momento, só que eu me preocupo, porque no momento que tu tens uma pandemia e os efeitos da pandemia na arrecadação, na economia e, por consequência, na arrecadação da União, na arrecadação dos estados e dos municípios, que queda de arrecadação e aumento de despesas para enfrentar a pandemia, é neste momento que se discute a reforma tributária. O objetivo de uma reforma tributária não deve ser arrecadatório, não deve ser aumentar a arrecadação, não deve ser aumentar a carga tributária. Pode até não reduzir imediatamente a carga tributária global, mas já tem que começar a reduzir cargas setoriais. Tem que desonerar a produção, tem que desonerar a exportação, com uma ampliação do número de contribuintes, e isso só se consegue com simplificação do sistema. Então, pode não ter aumento de carga tributária global, mas com um processo de racionalização do sistema, tu ter reduções de cargas setoriais. Agora, aumentar a carga tributária nesse momento sobre setores que estão tremendamente impactados pela crise econômica, nós vínhamos de recessão, estávamos iniciando, no início desse ano, uma expectativa de ter um ano com um crescimento de 2,3% do PIB, que é pouco pelo que precisamos crescer. Mas havia essa expectativa favorável. Já antes da pandemia,
já estávamos com uma previsão de não crescer os 2,3%, e veio a pandemia e nós estamos aí com uma possibilidade de andar para trás em torno de 6 pontos percentuais no nosso PIB, se não por mais. E é neste momento que a economia patina, está freada, que tem empresas fechando, que tem o desemprego aumentando, que a arrecadação da União cai, dos estados cai, dos municípios cai, que a despesa da União para enfrentar esta realidade significa aí um custo de 700 bilhões, 800 bilhões, pode chegar a 1 trilhão. É nesse momento que se discute reforma tributária. No meu modo de ver, é preocupante, porque isso pode contaminar o debate e pode, atrás da reforma tributária, tanto federal como estadual, aparecer a vontade de arrecadar mais para enfrentar o problema do aumento de despesas, aumento de gasto, e esse desejo de maior arrecadação pode contaminar o debate. Eu faria esta introdução para que a gente pudesse, em cima deste quadro, avançar um pouquinho mais. Ok. Irineu, contigo a palavra, chefe. Ok. Governador, primeiro eu assino embaixo o que o senhor colocou e gostaria de acrescentar alguns pontos, né? Sob o ponto de vista de quem militou sempre, quem trabalha sempre na iniciativa privada, ou aqui no chão em que nós sofremos e pagamos a conta, né, digamos assim, do país inteiro, né, com o trabalho, com a arrecadação de impostos, não poderia haver momento pior, realmente, como você colocou, para que se discutisse essa reforma tributária, né? O setor privado está simplesmente travado, né? Ou seja, não pode trabalhar, os lojistas de Porto Alegre ou do estado como um todo estão fechados, não podem exercer sua atividade, ou então foi criada uma situação muito interessante, quase esdrúxula, né, que é da abertura e fechamento, uma coisa tipo porta de elevador, assim, abre uns dias, fecha outros, abre uma semana, fecha outro, isso é um absurdo. Nenhum gestor tem condições de tocar um negócio dessa forma. Não há como manter empregos, não há como manter negócios, os números se refletiram como o Starol colocou no início da conversa, são mais de 7 mil empresas fechadas, cerca de 50 mil empregos perdidos, né, no comércio, na indústria, alguns setores dizimados. Então, nesse momento já extremamente complexo, complicado, com quase nenhum tipo de auxílio, principalmente por parte dos governos estaduais e municipais, que não deram nenhuma postergação de imposto, como o federal fez, não deram nenhum tipo de auxílio financeiro, como o federal vem tentando fazer, né? Apesar de pouco, né? Houve uma postergação de impostos do primeiro para o segundo semestre, mas também não se sabia ali nos meses de março, abril, maio, qual a extensão dessa pandemia, né? Agora, com o prolongamento disso, que é 6 meses sem trabalhar para a economia privada, é quase o ad infinitum, né? Você perde meio ano de trabalho. Nós vimos o desespero de lojistas que estão com seu estoque de inverno sem saber se vão poder vender. E aí não tem capital de giro para depois fazer as compras para a nova estação. Então, essa é uma situação desesperadora. Bem, frente a todo esse quadro que a gente entende que é sério e não vamos entrar tanto no campo do que deveria ser feito, mas do que está acontecendo em termos de gestão, se falar em aumento de carga tributária é terrível, né? A iniciativa privada, sempre quando pensa em reforma tributária, ela pensa em duas coisas. Primeiro, simplificação de impostos e depois redução da carga tributária. Quando as esferas federais, né, estaduais, municipais pensam em reforma tributária, normalmente se pensa em aumentar os impostos e como dividir ou como ficar com uma fatia maior do bolo, né? Sempre estados e municípios reclamando, e acredito que com razão, que na Constituição de 88 foram extremamente penalizados, né, com aumento dos seus encargos, das suas obrigações, e ao mesmo tempo uma concentração da renda na União, fazendo com que durante muito tempo prefeitos e governadores tivessem que ir a Brasília, né? Tinha aquela figura de ir com o pires na mão, pedindo verbas para poder cumprir com as suas obrigações, né? Houve uma certa mudança, até arrefecimento desse quadro, mas de uma certa forma continua assim. Então, o que nós entendemos, o que se né, que neste momento em que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes,
nós pudéssemos vencer todas aquelas barreiras que o país, o Estado brasileiro e a cultura nos impõem, de um certo imobilismo, de um certo conformismo com uma estrutura que não pode ser modificada, uma centralização do poder, com aquela visão de autoridades intocáveis, de direitos públicos que não podem ser mexidos. Poxa, isso é velho, isso é arcaico. E isso ontem ainda estávamos discutindo com uma pessoa sensacional, o Dado Schneider, que é um cara que anda pelo país inteiro falando de como o mundo mudou. O mundo mudou, nós estamos no século XXI, aquelas estruturas do século XX não funcionam mais. As coisas são transparentes, têm que ser rápidas, simples, ágeis. Então, esse estado mastodôntico não pode mais existir. A sociedade não pode mais pagar isso. Então, o que se espera nesse momento, e deputado, governador, enfim, é muito importante que o senhor, como uma autoridade que está no campo político, que tem condições, tem poder de atuar sobre isso, de convencer os seus colegas, se sensibilize para essa situação e leve adiante essas bandeiras. O mundo mudou, o Brasil não pode ficar estagnado numa estrutura arcaica, pesada, que não permite ele ser competitivo. O Brasil só perde investimentos, não vem investimentos para cá. Nós só vimos a saída de recursos, né? E nós estamos num momento muito interessante, com um juro baixo, com uma poupança que tende a se mobilizar para haver investimentos, ou seja, nós temos condições propícias, fantásticas para dar a volta por cima e transformar esse Brasil, que sempre foi do futuro. Eu nasci na década de 60 e sempre ouvi que o Brasil era o país do futuro, transformar isso num país do presente. Nós temos tudo para sermos uma grande nação, mas nós precisamos dessa união. Não é hora agora de cada um pensar no seu butinho, no seu bolso, né? Vamos falar assim, no seu bolso, né? Da maneira adequada. Setor público versus setor privado, não é. Nós estamos no mesmo barco. Se nós não fizermos por vontade própria essas mudanças, uma reforma tributária para valer, uma reforma administrativa que diminua o Estado, nós vamos chegar a um ponto em que essas mudanças vão ter que ser feitas à força, como aconteceu com a Grécia alguns anos atrás, onde houve cortes de salários de 30%, cortes de aposentadorias, porque simplesmente aquela estrutura anterior não cabia mais dentro da realidade atual. Então, acho que nós estamos num momento muito propício, que vai exigir, obviamente, um sacrifício de todos, mas um momento de sentar e fazermos um pacto federativo, um pacto pelo Brasil, um pacto pela cidadania, ou seja, um pacto que transforme o país. E esse momento é muito propício. Nós todos estamos tocados com isso. Nós estamos em casa, presos, com as nossas famílias, né, com atividade cerceada, muitas empresas, a área de serviços pode continuar trabalhando, tem essa liberdade, né, os que podem trabalhar via internet, né, como nós podemos exercer essa atividade, mas é um momento que a gente está tocado, com milhares de pessoas morrendo, um sistema de saúde aqui no Rio Grande do Sul quase colapsado. É uma boa hora, eu acredito, para nós pensarmos em mudanças, mas não essas mudanças da forma que está sendo proposto pelo governo estadual e pelo governo federal, em que só estão exigindo mais sacrifícios da sociedade e não se tem nenhum tipo de contrapartida. Não, isso não pode passar, governador, não é justo, não é certo e não é o caminho correto. Ou a gente aproveita esse momento para realmente virar o jogo, com transparência, com abertura e com uma reflexão geral, ou nós vamos continuar sendo o país do futuro e vamos trombar com a história vai nos encontrar ali na frente, e aí vai ser muito mais doloroso, né? Irineu, se me permite, eu acredito que colocaste bem algumas mudanças que o país precisa. Eu sou muito otimista com relação ao potencial que o Brasil tem. Mas é o fato de nós termos aquilo que disseste, nesse momento juro baixo, nesse momento nós temos um mercado interno muito forte, que se nós tivermos um pouco mais de crescimento, de desenvolvimento, ativar esse mercado interno, isso dá um retorno enorme. Nós não temos conflito étnico, nós não temos conflito racial, nós não temos conflito de fronteira,
como os emergentes que nos acompanham como emergentes têm, todos eles. Nós temos uma matriz energética tremendamente diversificada, nós somos grande produtor de alimentos, o que faz uma diferença enorme com relação aos países que não produzem alimentos, e nós produzimos para alimentar nossa população e para exportar. E temos como ampliar de uma forma sustentável a nossa área agricultável, coisa que outros países não têm. Agora, o que precisa para o Brasil, para esse Brasil que é sempre o Brasil do futuro? Precisa de algumas reformas. Quando a gente olha o custo Brasil, né, o mundo que nós vamos ter depois dessa pandemia, com certeza será um mundo diferente. E aquilo que disseste, Irineu, e colocaste muito bem, o país tem que se transformar. Quando eu digo país, os estados, os municípios, eles têm que ser menos analógicos e mais digital. Quer dizer, e é o mundo que vai nessa direção. Aquilo que nós estamos fazendo, eu tenho falado aí para os diferentes públicos pelo Brasil afora presencialmente. Será que eu vou falar tanto depois dessa pandemia presencialmente? Vou continuar falando, provavelmente, como estamos agora, através dessa live, falando com tantos que estão nos acompanhando através das redes sociais, através das diferentes plataformas. O mundo muda, o home office veio para ficar nos setores que podem ter home office. O ensino à distância, o ensino virtual veio para ficar. Quer dizer, nós temos uma realidade de um mundo que mudou, e esse mundo que mudou, no meu modo de ver, ele não vai ser tão globalizado, a globalização não vai ser tão forte como era antes da pandemia. Vai haver, obrigatoriamente, uma proteção maior dos países se fechando mais. O que significa que nós vamos ter que ser mais competitivos para exportar e para competir com os produtos que vêm de fora. O que tira competitividade? O que tira competitividade é o chamado custo Brasil, onde está a carga tributária, que é muito maior do que em outros países, embutida no produto nacional. Então, aquilo que nós trouxemos de fora, aquilo que importamos, está entrando aqui com um preço muito menor do que o produto nacional, porque a carga tributária lá fora é menor. Aquilo que nós exportamos com tributos, fazendo com que se perca competitividade nessa exportação. Carga tributária. Câmbio. O câmbio tem que ter uma estabilidade maior, mesmo que ele seja um câmbio flexível. Tu tenhas que ter, obrigatoriamente, mais previsibilidade e um câmbio que não tenha essas variações que nós temos aqui. Mas, se nós olhamos a questão da questão tributária, a questão do câmbio, nós vamos olhar e vamos ver o custo da logística. Tá? O Estado, a partir deste ano, tem uma briga dentro do governo federal. Nós estamos falando em reforma tributária, mas não podemos deixar de falar na reforma administrativa que colocaste. E o governo federal tem dois grupos. Um grupo que entende que, para ativar a economia, o Estado vai ter que investir mais em infraestrutura, tá? Obras que estão paralisadas. O ministro Paulo Guedes diz o seguinte: o Estado não tem como se endividar mais. O Estado vai chegar no final do ano, quando eu digo Estado, o país vai chegar no final do ano com uma dívida PIB, a relação dívida-PIB chegando a perto de 100%. O que diz o ministro Paulo Guedes? Não, essa ideia de alguns ministros pode levar até o impeachment do presidente. Ele está falando para pessoas dentro do governo. Então, dentro do governo tem dois grupos. Um grupo que entende que tem que haver investimento do governo para ajudar a ativar a economia, gerar emprego, e outro grupo, liderado pelo Paulo Guedes, que acha que o Estado não pode, de maneira nenhuma, fazer o que em outro momento poderia fazer. Pois bem, o Estado não tem como investir, vai ter muito menos como investir, no meu modo de ver, pós-pandemia, não tem outra forma do que puxar a iniciativa privada e fortalecer as parcerias públicos-privadas e as concessões, mas fortalecer com modelagem bem feita, com a certeza de que nós não vamos ter mudanças que fazem com que o investidor fique em dúvida com relação àquilo que do seu investimento, se vai ter retorno, se não vai ter retorno. Não, a modelagem tem que ser muito bem feita. E eu não vejo outra forma do que parceria público-privada e concessões para fazer os investimentos em logística, em infraestrutura, que façam com que o país enfrente esse problema do gargalo nos portos, nos aeroportos, nas rodovias, nas ferrovias. Então, concessões, privatizações de tudo. Eu acho que de dois ministros, dois da equipe do Paulo Guedes que saíram,
eu sei que tem muita gente assistindo que não concordar com o que eu digo. Paulo Ebel saiu por quê? Porque ele achou que a reforma administrativa, como eu entendo, deveria ter chegado ao Congresso Nacional. Ele trabalhou na reforma administrativa, tá? Ela é o guarda-chuva que vai permitir que estados e municípios façam as mudanças necessárias nas suas estruturas. Tá? Pois bem, o governo resolveu que não mandaria a reforma administrativa para o Congresso Nacional e que vai fazer isso só o ano que vem. Paulo Ebel fez um grande trabalho e deixa a equipe do Paulo Guedes, porque achou que a hora era agora de mandar essa reforma administrativa. Eu entendo como ele, que a reforma administrativa já deveria ter chegado no Congresso Nacional. Pois bem, já o Salim Matar, no meu modo de ver, ele prometeu mais do que poderia. É claro que nós temos que ter processo de privatizações e o Estado tem que sair de onde o Estado não tem que estar presente. Tem que privatizar. Agora, tu não acredita que dentro de uma empresa, ele como empresário que é, ele tem condições que, com muita rapidez e muita facilidade, fazer as correções de rumo, tá? Mexer no seu patrimônio, no seu capital, no capital da empresa, fazer os enxugamentos necessários. No poder público, não é a questão das pressões corporativas apenas, é as exigências que existem para um processo de privatização avançar, os controles que existem sobre o poder público que não existe no privado. Então, o Salim Matar, talvez ele tenha avançado o sinal, dizendo que já no final do primeiro ano de governo, ele teria feito uma quantidade de privatizações. E as privatizações não avançaram. Tá? Eu não vejo outra forma de nós termos isso, Irineu, que colocaste, do que privatizações aonde efetivamente tem que se privatizar e diminuir o tamanho do Estado, concessões e parcerias públicos-privadas para atacar o problema da infraestrutura e reformas. Reforma tributária, e vamos falar um pouquinho sobre elas depois, sobre as que estão em tramitação. Reforma administrativa, que, por mais que hoje 93% de toda a despesa é com vinculações, engessa os governos. Então, isso tem que ser modificado. Hoje, quando um governador, um prefeito, ele quer fazer algumas mudanças, ele barra, às vezes, na estabilidade e de não poder utilizar a meritocracia como forma de efetivamente valorizar os funcionários que trabalham corretamente e até afastar os que não fazem as suas funções de uma forma correta. Então, a reforma administrativa em nível federal, ela permitirá aos gestores de fazer exatamente as correções de rumo que hoje existe um engessamento, e eu digo principalmente nessa questão das vinculações. Então, a reforma administrativa, a continuidade da reforma previdenciária, ela não terminou, a reforma tributária, a continuidade da reforma política, não é possível tu ter 35 partidos legalizados e 70 em fase de legalização, não é possível tu continuar com 25, 26 líderes na Câmara e 17 líderes no Senado Federal, pelo número de bancadas que tem, isso é para não funcionar. Então, estas reformas com mais investimento, principalmente no ensino fundamental, e aquilo que colocaste muito bem, uma revisão do Pacto Federativo, que é muito menos dar recursos para estados e municípios e muito mais definir mais claramente as competências, as atribuições da União, do Estado, do município e o que vai financiá-las. Hoje, a pergunta que o Eduardo fez no início, nós temos uma carga tributária excessiva, serviços públicos de péssima qualidade, bater cabeça entre os três entes federativos, 64% de tudo que se arrecada fica com a União, que depois repassa parte disso para estados e municípios, o dinheiro público passeia, e parte do dinheiro público nesse passeio se perde na corrupção, no fisiologismo e no clientelismo. Então, essa revisão do Pacto Federativo, que é muito mais do que dar dinheiro para estados e municípios, é definir mais claramente as atribuições e o que vai financiá-las, é uma das reformas que o país precisa. Então, essas reformas, Irineu, eu concordo plenamente. Nós temos que formar opinião e ter decisão política, vontade política. E esta vontade política começa e tem que iniciar do governo federal, porque numa república presidencialista, se o governo não estiver, no mínimo, ao lado do Congresso Nacional, reformas que exigem, que mexem na Constituição, exigem 3/5 de votos em várias votações,
Se não tiver o governo mínimo ao lado, elas não avançam. Então, eu sou Sim. otimista com relação ao nosso futuro. Agora, sem essas reformas, nós vamos continuar patinando e ainda continuar sendo o país do futuro. Por isso que a reforma tributária dentro disso tudo, ela é muito importante, mas não para aumentar a carga tributária sobre os setores que já estão impactados, não para fazer aquilo que alguns querem fazer. Perfeito, governador. Fantásticas as palavras dos nossos dois painelistas. E aproveitando, o que me parece aí é que uma grande chave da questão está exatamente numa revisão dos nossos princípios constitucionais feitos lá em 88, que não se adequaram a uma realidade brasileira nem de 88, muito menos agora. Mas, agora, entrando mais na questão Rio Grande do Sul, que o governo do Estado efetivamente enviou para a Assembleia Legislativa uma proposta de reforma tributária partindo de alguns pressupostos. Pressupostos eu avalio que são verdades filosóficas. Se essas verdades não se adequam à realidade, elas são falácias. E os espectadores e os senhores vão me permitir a crítica, mas quando o governo estadual fez essa carta justificando a reforma tributária, ele usou alguns pressupostos que eu tomo a liberdade, e acredito que tenha todo o apoio da FCDL para tomar essa liberdade de questionar. A primeira é a seguinte: o governo do Estado justifica, no seu terceiro ponto, a necessidade de reforma tributária por conta da redução de alíquotas de ICMS que deve ocorrer no final do ano e precisa de medidas compensatórias. Mas aí eu coloco, poxa, redução de alíquotas que vai ocorrer, mas essas reduções de alíquota foram causadas por um aumento de alíquotas lá em 2015, que devia se encerrar no início desse atual governo, e foram postergadas, exatamente para resolver os problemas que não foram resolvidas com o aumento da carga tributária, ou seja, o colapso do setor público. Outra coisa que o governo coloca, e aí eu aprendi muito com o presidente, nosso presidente da FCDL, o Vitor Augusto Cor, uma matéria que devia ter em qualquer faculdade de economia, Irineu, chamada Economia de Bodega. Ou seja, pegar e fazer as contas certinhas no que realmente elas importam. Então, o governo do Estado está dizendo o seguinte, que o ICMS, a arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul foi o 21º entre os estados da federação na relação ICMS-PIB. Ele está querendo dizer o que com isso? Que nós temos uma alíquota efetiva das mais baixas. Nós vamos pensar um pouquinho, gente. Por que o Rio Grande do Sul está nessa 21ª posição? Porque nós temos algumas características que não são abrangidas pelo ICMS. Ou seja, nós temos uma economia agrícola muito forte e somos um estado com forte poder exportador. Se a agricultura não paga ICMS e exportação também não precisa recolher ICMS, a nossa base comparativa não é essa, é outra. É o valor adicionado gerado, que é a base tributária de qualquer imposto sobre valor agregado, tá? Descontado o que é imune ou isento de pagar impostos. Eu fiz um cálculo rápido nesse sentido, comparando Brasil, Rio Grande do Sul e outros estados, e a posição do Rio Grande do Sul muda muito. De 21º, dados de 2017, que eu tenho oficialmente o PIB de todos os estados. De 21º, nós pularíamos para a 8ª posição. Na região sul-sudeste, nós só perderíamos para Minas Gerais, que também tem aquela forte economia baseada na mineração. Tá? E, por fim, tá? O governo fala como simplificação a redução do número de alíquotas. Nós tínhamos anteriormente a alíquota de 7% ou 6%, 12%, 17%, 20% e 25%. Querem mudar os 30% excepcionais para alguns segmentos a partir de 2015. Tá? Querem reduzir para 17%
e 25%. Com um dos argumentos é que isso reduzirá o que eles chamam de regressividade tributária. O que é essa regressividade tributária aos espectadores não muito ambientados com essa terminologia de economias? Regressividade em resumo, dizer quem é pobre proporcionalmente paga mais imposto. Nós vamos pensar o seguinte, gente. Os produtos básicos, ou seja, aqueles produtos pagos ou mais consumidos pelos segmentos de mais baixa renda, o ICMS vai subir de 7%, 12% para 17%. Pô, onde mais impacta vai ser o imposto? Sim, o governo do estado tem uma proposta em tese de compensação que não está muito clara, que é devolução de ICMS para as famílias de baixa renda, ou seja, até 3 salários mínimos. Eu, pessoalmente, não acredito que eles devolvam todo o ICMS para as famílias até 3 salários mínimos. Tá? Devem devolver uma partezinha. Tá? Então, espero que isso seja esclarecido nas próximas semanas, o quanto será devolvido, mas a questão que a gente coloca, o modelo que está sendo proposto pelo governo do Estado, ele não vai penalizar ainda mais as pessoas de menor renda, não vai penalizar ainda mais a questão de geração de emprego, lembrando que na última versão o governo do Estado resolveu manter o diferencial de alíquota tributária de fronteira, que onera substancialmente as micro e pequenas empresas tão bem promovidas pelo governador Rigoto quando fez o Simples Gaúcho. Mas o Simples Gaúcho, com o diferencial de alíquota e muito com a substituição tributária, ele, se não morreu, enfraqueceu muito, lamentavelmente. E a nossa intenção é realmente resgatar isso. Eu deixo agora a primazia da palavra, a primeira manifestação, ao meu colega Irineu Cassel. Por favor, Irineu. Ok. Você colocou muito bem, tá? Quando a gente vai analisar as coisas, ou seja, na sua realidade, na sua essência, né, produtos primários e exportadores não são tributados, né? Existe no Brasil uma compensação definida lá nos anos 80, que é a famosa Lei Candir, que se arrastou durante muitos anos, décadas, e esse governo resolveu, ou seja, houve um encontro de contas em que a União devolveu créditos tributários para aqueles estados, ou créditos financeiros para os estados que exportam e não cobram ICMS sobre a exportação. Como o governador disse, nenhum país cobra isso. Então, não adianta nós queremos cobrar um imposto que vai fazer com que nós não consigamos vender, né? Há 3 pressupostos aí nessa reforma que o Estado pretende, que são muito ruins, né? O primeiro é que baixa alíquotas, primeiro que não há uma redução de alíquotas, existe sim a finalização de um período de cobrança de majoração de 2016 até agora, que acaba no final do ano. Então, o governo do Estado não está baixando nenhuma alíquota, né? Ele só não está propondo a manutenção de alíquotas majoradas. E nem pode, né? Porque está nos fazendo perder centenas de negócios para outros estados, né? Santa Catarina está crescendo barbaramente às custas do nosso custo Rio Grande do Sul, que é muito mais alto do que lá, né? O segundo pressuposto é que essa majoração de alíquotas, ou a pseudo-ajuste ou simplificação para 2 alíquotas, está fazendo com que se diminua alíquotas de 3 setores, que é energia, telecomunicação e combustíveis, né? De 30 para 25, mas está subindo todas as outras alíquotas sobre bebidas, gás, alimentação, medicamentos, restaurantes, cesta básica, carne, de 7 ou 12 para 17, como você colocou. Eu fiz alguns exercícios, inclusive com a tua ajuda, Eduardo, que me auxiliou muito, pegando a cesta... Foi só uma tabelinha boba ali. Não, mas essa tabelinha boba é que é o importante. O cálculo do IPCA, da inflação, né, para quem não está tão habituado, ela é uma ponderação de quanto uma família de famílias brasileiras de até 40 salários mínimos gastam a sua renda. Quantos por cento vai para habitação, para alimentação? Então, pegando só os principais, a alimentação é 20%, arredondando o percentual do gasto do brasileiro, transporte é 20%, saúde é 13%, 14%, 15% é habitação. Então, quando nós pegamos esses percentuais e ponderamos com as novas alíquotas
que o governo do estado está subindo de 7% ou 12% para 17%, eu cheguei a um número de 6%, tá? Arredondando, 5,8% a 6% de aumento de preços que os gaúchos terão que pagar por conta dessa reforma. Ou seja, caindo a alíquota de 30%, é gravíssimo. Nós vamos pagar um pouco menos pela gasolina, que vai cair esse imposto, vamos pagar um pouco menos pela online internet, telefone, na conta de luz, a conta da CE, da RGE vai cair um pouco, né? Porém, nós vamos pagar mais sobre gás, sobre combustível, sobre alimentação, sobre medicamentos, higiene, ou seja, todas as coisas que vão subir. Enquanto a queda da alíquota de 18% para 17% significa 1% de redução, o aumento das alíquotas nos preços que vai provocar alimentação, remédios, é superior a 12%. Então, quando o nosso governador, né, questionou esses dias, disse para uma dirigente que ela não sabia o que estava dizendo, quando falava que estava sim sendo feito um aumento de impostos, é isso que está sendo feito, está sendo proposto um aumento de impostos. Né? Esses nossos dados, Eduardo, pode ser questionado, pode não ser 6 que eu estou colocando, pode ser 5, 7, 4, mas existe uma majoração de custo de vida, sim, para todos nós, tá? Para todos os gaúchos. Na prática, o que isso significa? Continua havendo uma perda de competitividade do nosso Estado. Quando você falou na economia de bodega, isso é uma coisa muito interessante, né? Ou vamos falar na economia doméstica, né? Quando falta dinheiro em casa, o que a gente faz? A gente corta despesas, né? A gente corta primeiro o lazer, corta a bebida, ou seja, corta todas aquelas coisas que não são essenciais e nos restringimos ao essencial, até que a situação melhore e a gente comece de novo a ter um melhor padrão de vida. No entanto, o Estado nunca faz isso, né? Agora, na pandemia, todos os setores tiveram redução de salários. Todos os empregados, para não perder o emprego, tiveram que aceitar uma redução de 25%, 50%. Parte o governo federal pagava para não haver um desemprego maior. No entanto, não houve nada disso na máquina pública. Não houve uma redução de imposto de 1 centavo. Né? Não houve redução de jornada de trabalho, conquanto a gente sabe que estão todos em casa. Então, esse sacrifício que é transferido para a iniciativa privada, sem nenhuma contrapartida do setor público, é uma coisa que ninguém aguenta mais, que ninguém suporta. Bem, o Estado está dizendo que ele precisa fazer essa reforma para poder não ter uma perda de arrecadação, um rombo de 2 bilhões 850 milhões. Mas o que isso significa na prática, né? Se aumentam os preços e não aumenta a renda das pessoas, as pessoas consomem menos. Consumindo menos, não existe esse aumento de arrecadação, porque muitas vezes não é uma questão de escolha, o país é um país pobre, o Brasil não é um país rico, né, em que existe uma poupança grande. Nós temos, infelizmente, a maior parte da população vivendo com o salário do mês, do dia, faltando o salário no final do mês. Essa é a nossa realidade. Então, quando o gás aumenta 6%, em função do aumento do ICMS, quando o transporte aumenta 12%, quando os medicamentos aumentam 12,4%, isso pesa no bolso do brasileiro. É essa sensibilidade que nós temos que ter, né? As poucas pessoas estão conseguindo ficar em casa, ter esse privilégio que nós estamos tendo aqui de poder manter a atividade, de nos comunicarmos, de fazer o nosso trabalho. Isso é a classe média brasileira, que não chega a 1/3 da população do nosso país, né? Então, há uma insensibilidade extremamente grande com esse tipo de aumento. Então, eu acho que nós temos que mudar esse caminho, porque as pessoas vão consumir menos, na prática o Estado não vai arrecadar mais. Empresas não vão vir para o Rio Grande do Sul se elas tiverem problemas de competitividade. Alguns setores, por exemplo, o setor de vinho, está sendo tremendamente afetado com isso. É um setor importante da nossa economia e está tendo um aumento de imposto de 12% para 25%. Esse setor já sofre a concorrência do Chile, um pouco da Argentina. O pessoal brinca que a Argentina até não é um competidor tão complicado, porque a Argentina é um Brasil que dança tango, né? Então, eles têm os seus problemas lá internos. Mas o Chile
um dos maiores produtores mundiais de vinho, coloca aqui seus produtos com preços muito competitivos. O governador é da Serra, conhece bem essa realidade. Nós vamos ter mais um problema crônico num setor. Já tivemos isso no setor calçadista no passado, que foi dizimado, e agora mais ainda com essa pandemia. Então, se nós não cuidarmos dos nossos negócios, nós não formos atrativos, nós vamos continuar perdendo mercado livre e tantas outras empresas para outros estados que fizeram a sua lição de casa, fizeram os seus incentivos, enxugaram, estão sendo atrativos. Por exemplo, quanto tempo nós não temos um porto novo no Rio Grande do Sul? Eu tenho amigos que discutem muito isso. Agora existe a possibilidade de se fazer um novo porto no litoral norte. Quanto nós ficamos... Deixa eu interromper, peraí. Tem que dar todo o destaque ao prefeito Afonso de Arroio do Sal, que está viabilizando esse porto. Então, me parece que seria muito bom. Os produtores lá do norte do estado estão torcendo para que isso aconteça, né? Enquanto isso, Santa Catarina tem inúmeros portos novos, recentes, e com muito mais agilidade. Eu vou fazer uma confissão aqui, governador, mas que faz parte da atividade, tá? Eu mesmo já fui responsável, na minha atividade profissional, por levar algumas empresas daqui para outros estados, tá? Mas a opção dessas empresas era o seguinte: ou eu saio do Rio Grande do Sul e vou para Santa Catarina, que já tem um benefício logístico por estar mais próximo do centro do país e criou alguns incentivos para que pudesse crescer. Ok, isso entra na guerra fiscal, mas o programa Pro Emprego significou uma transformação do estado de Santa Catarina e atraiu inúmeros negócios, né? Assim como o Nordeste levou muitas fábricas, enfim. E nós ficamos olhando isso. Né? Nós nos achamos os caras mais bonitinhos, o estado com maior cultura, com maior IDH, com maior educação, e nós vamos perdendo investimentos. Aí eu acredito que o governador... Se me permite, Irineu. Sim, claro. Primeiro, Starossa, eu acho que se nós vamos... Pena que a nossa live ela tem uma duração limitada. Tá? Por exemplo, nós estamos falando em reforma tributária, mas o Irineu coloca algumas questões que exigem 2 lives. Tá? E eu, por exemplo, eu quero colocar, vou analisar, dar umas pinceladas sobre, com toda a dificuldade que eu tenho como ex-governador, de ficar dando palpite sobre o que os governadores que vieram depois de mim fizeram ou estão fazendo. Eu sempre tive muito cuidado com isso, mas não posso deixar de abordar um pouco sobre este projeto de reforma tributária que chegou na Assembleia Legislativa. Mas questão de competitividade, nós temos que avançar um pouco mais. Eu vejo o Rio Grande do Sul fazendo uma análise, não é o caso do Irineu, eu vejo pessoas muito esclarecidas analisando a questão de perda de competitividade do Rio Grande do Sul de uma forma muito superficial. Tá? O Rio Grande do Sul perdeu competitividade a partir do momento que a nossa fronteira agrícola se esgotou. Vamos deixar claro isso. Tá? E os gaúchos tiveram que desbravar outros territórios. Quer dizer, por que será que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão tem um crescimento absurdo com relação ao Rio Grande do Sul? A fronteira agrícola a ser desbravada, a se expandir. O hectare no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, de janeiro para julho, o preço do hectare teve um aumento de 25%. Por quê? Porque, na verdade, a produção agrícola e a necessidade de abastecer o mundo de alimentos está fazendo com que nós temos possibilidade de expandir nossa fronteira agrícola. Enquanto que o Rio Grande do Sul era celeiro do Brasil e tudo acontecia do sudeste para baixo, não tinha problema. O nosso problema logístico de estar no extremo sul do Brasil não era problema. Nós estamos um estado periférico e, se tivéssemos um Mercosul forte, não tinha problema nós estarmos aqui no extremo sul. O próprio Irineu disse, Santa Catarina está mais próximo, o Paraná muito mais próximo dos centros consumidores. Mas vamos lá. Quando o Sudeste perdeu a força que tinha, porque houve um processo de crescimento e de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e essas regiões passaram a ter que ser abastecidas, a nossa localização geográfica ela nos penalizou, com certeza. Nos tira competitividade. Tá? E aí o que ocorre? Aí nós temos, então, o esgotamento da nossa fronteira agrícola,
Aí nós temos essa necessidade de transportar o que produzimos para regiões que antes não tinham renda, não tinham desenvolvimento, e agora tem. As empresas foram para o Nordeste, e é bom que se diga isso, porque tem incentivo, tinha incentivo federal, que no Rio Grande do Sul não tem, Santa Catarina não tem, no Paraná não tem, São Paulo não tem. Foram para o Nordeste por quê? Por que a Fiat foi para Pernambuco? A Fiat foi para Pernambuco, a Grendene foi para o Ceará. Por quê? Porque, na verdade, tinha uma mão de obra muito barata com relação à nossa mão de obra, tinha incentivo federal, que no Sul e Sudeste não tem, e tinha mais do que isso, a guerra fiscal, que esses estados foram muito eficientes na guerra fiscal, uma guerra fiscal que ela chegou ao limite, ela tem que ser limitada, ela tem que realmente ter uma mudança da origem para o destino do ICMS. Então, nós temos uma série de fatores que levaram a essa situação do Rio Grande do Sul. E a questão fiscal do Rio Grande do Sul, que era o Estado patinho feio, o Estado com uma situação fiscal, um Estado que eu via gente dizendo que era o exemplo de gestão, o pacto na gestão de Minas Gerais, Estado mais quebrado que o Rio Grande do Sul. É bom que se diga. Era o exemplo de gestão. Eu olhava e ouvia muita gente dizendo, olha, lá no Minas Gerais, tem que se fazer o que está fazendo em Minas Gerais. Rio de Janeiro, quebrado, um estado que está numa situação lastimável. E outros estados estão numa situação fiscal indo na direção praticamente da quebradeira dos estados. Então, não, na verdade, não é o Rio Grande do Sul, é o Brasil que tem uma federação com uma série de problemas. E o Rio Grande do Sul paga um preço que muitas vezes não é dito, da sua localização geográfica, infelizmente, com o Mercosul, que está em frangalhos. O Rio Grande do Sul paga um preço por ser um estado que foi colocado também, que não é produtor de minérios, de minerais, temos o carvão que não é aproveitado. Pega quanto que ganha Minas Gerais de royalties, o Pará de royalties de minérios. Pega o que ganha o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo de royalties de petróleo. Estados quebrados. Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrada. E olha o que eles têm de royalties, de minérios e de petróleo, que nós não temos. Então, a realidade do Rio Grande do Sul a gente tem que analisar. Eu, como governador, assumi um Estado sem fazer R$1 de nova dívida. 2 anos sem dar R$1 de aumento para os servidores, e nos 2 seguintes dando menos do que a inflação. Cortando o que podia cortar. Assumi um Estado tendo que pagar dívida de governos anteriores. Porque a lei de responsabilidade fiscal não permitia que eu fizesse R$1 de financiamento durante 4 anos de governo. Eu não vou nem falar nas 2 estiagens absurdas que eu enfrentei. E tendo mais do que isso, tendo que pagar a dívida do passado pela federalização da dívida que eu aprovei no Congresso Nacional. Aprovei uma lei Candir que significava que a União teria que devolver 50% do que os estados exportadores perdiam. Nunca a União cumpriu com isso. Este ano, né, governador, que ela devolveu? Não Você está fazendo um pacto agora, em né? 24 anos. Irineu, na sim, verdade, sim, encontro de contas. Na verdade, não é um encontro de contas. O Rio Grande do Sul perdeu, nesse período, mais de 50 bilhões de reais. O que os governadores estão assinando? Esquecem o passado, e daqui por diante vai ter uma recuperação daquilo que os estados exportadores estão perdendo. Mas, na verdade, este passado custou muito caro para os estados exportadores como o Rio Grande do Sul, porque a devolução que tinha que ter acontecido não aconteceu. Preste atenção, doutor Irineu, o que aconteceu a partir de 1997. Lei Candir, de um lado, que eu fui o maior defensor e votei a favor e participei do acordo com o governo federal de devolução de 50%, que nunca foi cumprido sob o pretexto que não tinha sido regulamentada, e federalização da dívida, que eu votei a favor, entendendo que aquilo é que permitiria o fim da irresponsabilidade fiscal dos governos, que rolavam as dívidas, que empurravam com a barriga as dívidas, que emitiam títulos. A federalização colocava ordem. Qual foi o problema da federalização? Não foi a federalização da dívida, foi o fato que o IGPDI mais 6% da época, com uma inflação altíssima, com uma Selic altíssima, teria que ter sido corrigido os contratos
eu paguei, durante o meu período de governo, 2 bilhões de reais ano e a dívida crescendo, sem eu fazer R$ 1 de nova dívida, porque não houve a correção do indexador que deveria ter havido, porque mudou a economia. Então, Sim. eu diria o seguinte, essas questões nós temos que analisar. O Estado do Rio Grande do Sul paga um preço por ser um Estado exportador e, em determinado momento, perdeu receita. Paga um preço porque é irresponsabilidade do passado. Os governadores que vieram pós-97 têm que pagar esse passado. E eu, por exemplo, 4 anos sem fazer R$ 1 de nova dívida. Então, essas coisas, às vezes, eu vejo algumas pessoas pegarem e dizerem o seguinte, não, é fácil. Eu vejo na reforma tributária, chegando na questão do Estado, uma situação que o governador tem um problema. Tá? Eu concordo plenamente, quando se fala em reduzir de 30% para 25% a combustível, energia e telecomunicações, não é como eu vi na imprensa que o projeto de reforma tributária faz esta redução. Não. A redução, a partir de 1º de janeiro, não fazendo nada, o combustível cai para 25%, telecomunicações cai para 25% e energia cai para 25%. A básica cai de 18% para 17%, não fazendo nada, não precisa passar pela Assembleia Legislativa. Então, eu ouvi dizer, não, o projeto do governo reduz a alíquota sobre combustível, energia e telecomunicações. Não, não é verdadeiro. Tá? Agora, esta redução significa, como disse Irineu, 2 bilhões e 850 milhões de perda de receita, Eduardo. Tá? E, claro, que no momento de uma pandemia, com os reflexos na economia, com a redução, por mais que tenha ajuda federal, os próximos meses, eu não sei até onde vai a ajuda federal, nos próximos meses a arrecadação tende a ser uma arrecadação menor do que tivemos, por exemplo, no ano passado. Então, esta realidade são 2 bilhões e 850 milhões, 2 bilhões do Estado, 850 milhões dos municípios, que o governador está dizendo, eu não tenho como enxugar despesa nesse valor, tá, para enfrentar essa realidade. Eu não tenho como enxugar despesa. Ele tem razão. Eu fui governador, eu sei que tu tem muita dificuldade de, tendo uma situação como essa, tu fazer o enxugamento de despesas. Tu pode cortar CCs, tu pode diminuir gasto de todo lado, mas sem uma reforma administrativa, o guarda-chuva federal, tu está limitado a fazer as mudanças. Por exemplo, deve encaminhar a privatização da CE, a privatização da Sulgás, a privatização da CRM, que já tem aprovação, mas no momento que é bom a gente dizer, para o governo federal e para os governos estaduais, até o processo de privatizações como resultado da pandemia tem algumas dificuldades e pode ter alguns prejuízos com relação ao que nós teríamos se não tivéssemos a pandemia e os efeitos na economia. De qualquer forma, eu vejo no projeto que o governador está mandando a necessidade da Assembleia Legislativa olhar com muita cautela. Não pode haver aumento de carga tributária sobre setores que já estão muito impactados. Né? Quer dizer, o governo tem que encontrar formas de fazer com que nós não tenhamos uma paralisação de serviços essenciais pela perda de arrecadação, mas o cuidado que tem que se ter é que, por exemplo, colocasse muito bem, o aumento do produtos acaba com a isenção da cesta básica, acaba com a isenção da cesta de medicamentos. Tá? Pois bem, acabar com a isenção da cesta básica e da cesta de medicamentos significa tu ter um aumento de 0 ou 7% para 18% de alíquotas, correto? 7 correto. Para 18%. Aí o governo diz o seguinte, não, mas para um pouquinho, a população de baixa renda nós vamos devolver. O que diz o Eduardo? Nós temos que saber como é que será essa devolução. Nós temos que saber como é que será essa devolução. Essa devolução vai ser todo o ICMS pago? Essa devolução vai ser um pedaço do ICMS? Porque uma das questões que o governo está dizendo é que ele ataca a questão da regressividade, essa história dos que ganham menos pagam menos. Nós não temos ainda, não se conhece exatamente como é que vai ser essa devolução. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa vai ter que se analisar isso. Mas vamos lá. Quem ganha R$3.000 pode ter, ao longo de 2, 3 anos, devolução de parte do ICMS que pagou. Mas quem ganha R$4.000? Quem ganha R$3.500?
impactado pela pandemia, certo? Perdendo emprego, tendo redução de renda. Será que esta pessoa que ganha R$ 3.500, ela não vai ter um problema muito sério no momento que ela vai comprar o feijão, o arroz, o pão, os produtos que não têm isenção e que terão um aumento devido a esse aumento de carga tributária? Então, eu estou falando que pessoas que têm uma queda de renda, às vezes têm uma situação complicada como resultado da pandemia e terão um aumento de carga tributária. O que o governo diz com relação ao vinho, Irineu? Nós vamos determinar um crédito presumido para as empresas gaúchas que possa compensar o aumento de 18% para 25%. Isso tem que ser bem analisado. O governo mesmo está terminando com créditos presumidos em vários setores. Tá? Segundo, com relação ao diesel, o que ele diz? Vai haver uma redução da base de cálculo para não ter o impacto desse aumento de 12% para 18%. Tem que analisar muito bem isso. A questão, por exemplo, do IPVA, do gás, tá? do gás, de 12% para 18%. Perdão, acho que, na verdade, a redução de base de cálculo, Irineu, o gás é de 12% para 17%, é do gás, combustível não, combustível 12 para 17%, o diesel não, 12 para 17%. O que diz o governo? Vai ter uma redução da base de cálculo, tem que analisar isso. Nós não falamos, tem a questão do IPVA. No momento de uma queda de renda, tu aumenta de 3% para 3,5% a alíquota de IPVA, e as pessoas que não pagam IPVA, que têm um carro que tem 20 anos, 21, 22, 23 anos de fabricação, vão pagar IPVA. Então, estas questões todas têm que ser bem analisadas. Eu vejo no projeto algumas cerejas colocadas no bolo que nós não podemos deixar de considerar. O facilitar as importações pelo Rio Grande, entrando na guerra fiscal com Santa Catarina, dando os mesmos incentivos para que as importações entrem pelo Porto de Rio Grande e entrem pelo aeroporto Salgado Filho, algo que eu acho que é muito bom. Uso de crédito imobilizado em ativos disponível imediatamente, quer dizer, aquele crédito que foi por causa de ativos, em vez de ficar esperando 40 para investimentos. O retorno do ICMS sobre o investimento, que hoje é em 4 anos. Né? Em vez de ficar 4 anos, tu teria a devolução imediata. Tá? Isso é muito devolução do saldo credor do ICMS pago sobre exportações, devolução em 30 dias. Tá? Quer dizer, eu estou dando alguns exemplos tem algumas medidas, cerejas no bolo que o governo apresenta, mas que vão depender do CONFAS. E se o CONFAS rejeita, tu bota um projeto, que é um todo, que tem coisas boas, mas tem pelo menos duas ações desse projeto que dependem do Conselho Fazendário Nacional, da reunião dos secretários de Fazenda do Brasil inteiro. E se houver rejeição? Então, estas questões todas, no meu modo de ver, têm que ser muito bem analisadas pela Assembleia Legislativa, fazendo as correções necessárias, e eu repito aquilo que disseste, Irineu, não é hora. Eu compreendo a situação do governador, compreendo a situação de ele dizer o seguinte, vai ter uma perda de 2 bilhões 850, 2 bilhões do Estado, 850 milhões dos municípios. Mas o cuidado é que esta proposta pode significar, sim, aí sim, perda de competitividade em alguns casos, aumento de carga tributária sobre setores que não têm como suportar um aumento de carga tributária num momento como esse. Por isso, fertilizante. Sabe o que está dizendo o nosso setor do agronegócios? Que a perda para o setor vai ser de R$1 bilhão, com o fim de isenções que haviam sobre fertilizantes e tal, com os 10% que serão pagos por um determinado fundo que o governo está criando. Então, essas questões todas exigirão da Assembleia Legislativa muita responsabilidade. Só minha preocupação é a seguinte: o governo está mandando em regime de urgência. Por quê? Para valer para o ano que vem, tem que ser votado até final de setembro. Eu acho que um conjunto de medidas como essa é muito pouco tempo para se debater, para se analisar e para se votar. Segundo, é maioria simples. A reforma federal me dá muito mais tranquilidade na questão do que vai ser votado, porque exige 3/5 de votos, tirando o PIS/COFINS, que nós vamos falar depois, que não é emenda constitucional.
Mas a PEC exige 3/5 de votos, quórum altamente qualificado. Este projeto, enviado para a Assembleia Legislativa, exige metade mais um dos presentes. Então, fácil aprovação, tá? E pouco tempo para o debate. Esse é um grande problema, porque eu acredito que esse projeto pode ser tremendamente aperfeiçoado, modificado e evitado o problema que seria esse aumento de carga tributária sobre setores que não têm como suportar isso. Governador, Isso aí, desculpe concordo. interromper, Irineu, só um minutinho, Sim. por favor, só para me manifestar aí de acordo com o pensamento do movimento logístico do Rio Grande do Sul. O que os lojistas enfrentam nesse momento, tá, é o quê? Em função da pandemia. É um fechamento absurdo do número de lojas, mais de 9 mil estabelecimentos fecharam no Rio Grande do Sul de março para cá. Nós estimamos agora, com julho, com o aperto das medidas de isolamento social, que nós cheguemos nesse período entre março e julho, na casa só no comércio de 55 mil desempregados. E a recuperação dos que sobreviverem a essa crise não vai ocorrer de uma hora para outra. Tem toda uma roda da economia que começa a girar mais lentamente. O cálculo que eu faço, mais ou menos, que eu tenho divulgado, é para um mês de movimento prejudicado, nós precisaremos pelo menos mais 2 de céu de brigadeiro para começar a recuperar. E o que nós estamos enxergando aqui nesse momento? Poxa, a economia do Rio Grande do Sul está gerando menos dinheiro, menos plata, como falariam os hermanos, Sim. enquanto o governo do estado do Rio Grande do Sul, lógico que tem suas necessidades de gasto, mas está buscando recuperar em cima de um aumento total de carga tributária. Mas será que, você já tocou nisso aí, Irineu, será que o governo do estado vai encontrar esses recursos que espera encontrar, tá, de uma economia privada completamente combalida? Ou seja, será que nós não estamos assistindo, nesse momento, a um certo colapso do status quo, da estrutura burocrática do Estado do Rio Grande do Sul? Vamos encerrar essa questão com essa pergunta, e aí depois eu queria retomar com o governador Rigoto para tratar das questões da reforma fiscal federal. Eu vou ser breve, então, em algumas coisas. Tá? Quando a gente está doente, a gente vai no médico, o médico diz o que fazer. Né? Às vezes aquele melhorar o chazinho de casa não resolve. Quando se tem um problema econômico, a gente tem que ouvir os economistas, né? E pô, tem muito estudo. Por mais que economistas briguem tanto, né, e discutam sobre os melhores caminhos, quanto os médicos agora, uns apoiam um tratamento, outros, mas, poxa, existem algumas coisas que estão consagradas. Por exemplo, né, na economia nós estudamos em todos os cursos uma coisa chamada curva de Laffer. Né? Laffer é um economista americano que ele mediu o impacto de aumentos tributários, ou seja, aumento das alíquotas de impostos, que o governo americano fez em alguns momentos críticos da economia americana, por exemplo, após lá a quebra da Bolsa de 29, depois mais adiante, nas primeiras crises ali. O que aconteceu? Os Estados Unidos teve uma perda econômica grande, né? Quebra da Bolsa de 29 foi um caso, uma recessão tremenda, e o governo quis reativar a economia, né, com a ação keynesiana, fazendo o que se falou no início aqui, o governo investindo em obras, contratando pessoas, pagando e tentando reativar a economia americana dessa forma. Como é que ele fez isso? Como é que ele arrecadou o dinheiro? Procurou aumentar as alíquotas de impostos. Tá? Não deu certo. O aumento das alíquotas de imposto não gerou um aumento da arrecadação. Então, aumentaram as alíquotas, como agora está tentando aumentar o ICMS, ou mesmo a nível federal, e a arrecadação caiu. Por que isso? Porque a economia dá um sinal real. Se as pessoas veem que elas trabalham, mas não conseguem ter retorno, porque o imposto leva boa parte da sua renda, ou se o risco, ou melhor, o custo do imposto é tão alto, as pessoas preferem correr o risco de não pagá-lo, de sonegá-lo. Essa é a vida real. Né? Vamos imaginar assim um exemplo absurdo, né? Se o governo botar 100% de alíquota de imposto,
Ou seja, a gente trabalha, mas não vai ganhar um centavo, vai pagar tudo para o governo. Ninguém vai trabalhar, né? Por outro lado, é óbvio que a gente sabe que o governo tem que ter arrecadação para cuidar das suas obrigações, e algumas são fundamentais, né? Tem que ter polícia, tem que ter segurança, tem que ter justiça, educação, saúde, enfim, assistência, isso é óbvio. Então, se debateu durante muitos anos qual era a carga tributária máxima aceitável para um país. Alguns economistas de esquerda entendiam que essa carga podia ser de 70% de impostos, ou seja, de 100 produzido, o governo poderia arrecadar 70 que o país continuava andando. Não. Se chegou à conclusão agora, após muitos estudos, análises, inclusive uma assessora do Barack Obama, que é uma pessoa de esquerda, ou seja, de informação progressista, né, que entende que o governo é o motor do desenvolvimento, ela chegou à conclusão de que realmente existe um teto de 33% que qualquer economia aceita de carga tributária máxima. A partir dali, se o governo tentar cobrar mais, aumentar as alíquotas, arrecadar mais, vai acontecer uma queda. É fácil de explicar, né? Já batemos de longe 33% esse é um ponto, né? terço. Já batemos, estamos adiante disso. Se pegarmos os países da OCDE, nós somos um dos países com a maior carga tributária, enquanto que esses países têm uma devolução de serviços públicos muito maior do que a nossa, ou seja, como se o governador... Aqui a gente, além de pagar 35 de carga tributária, ainda tem que pagar um plano de saúde, escola particular para os filhos, e inúmeras coisas que num país desenvolvido já está coberto por essa carga tributária. Então, voltando ao fato, mas querendo ser muito realista, governador e pessoas que, por favor, empresários que estão nos assistindo, não vai dar certo. Essa tentativa do governo, tanto estadual quanto federal, de aumentar a carga tributária, ela vai bater com a realidade. A realidade é que as pessoas não têm condições de dedicar a maior parte da sua renda para pagar mais impostos. Nós vamos sim ter problemas de redução de consumo, de diminuição de empresas investindo aqui, se isso for adiante, de setores que vão sofrer muito. E a síntese disso tudo, governador, está numa coisa que nós perdemos ao longo dos últimos anos. No seu governo existia diálogo, né? Os empresários podiam chegar lá, sentar e dialogar. Nós tivemos algumas coisas absurdas depois disso. Nós tivemos um governador que, no último dia do mandato, a última atitude dele foi aumentar o salário mínimo regional em 16%. Aumentar o salário de funcionários públicos de todas as categorias para os governos seguintes pagarem. Isso é de uma irresponsabilidade, de um absurdo. Várias outras coisas que o senhor colocou mostram claramente que, por exemplo, essa impossibilidade de reformar o Estado, a obrigatoriedade legal de destinar recursos para determinadas situações, isso são as coisas que eu coloquei que não se sustentam mais. Irineu, deixa eu só te dizer, eu acho que tu lembra Sim. muito bem, e quando eu falei da dificuldade de fazer a reforma administrativa com os enxugamentos necessários se tu não tiver uma mudança na Constituição Federal, isso não significa que tu tenha que piorar a situação do que está. E aí, quando eu vejo muita gente colocando todo mundo no mesmo saco, todo mundo sendo responsável pela situação fiscal, eu vejo que teve muita gente que foi tremendamente irresponsável. Isso que colocaste, aumentos absurdos e cantando de prosa e verso, que o aumento tinha sido, a inflação tinha sido de 10% e o aumento tinha sido de 57%. Mas quem é que aguenta, quem é que suporta? Como é que o Estado pode enfrentar isso? Tá? Então, nós tivemos, ao longo de tempos, aí, muita irresponsabilidade fiscal. O que eu fico triste é que colocam todo mundo no mesmo saco. Quem foi irresponsável com quem não foi. Quer dizer, não é só a necessidade da reforma administrativa que é fundamental, é mesmo sem a reforma administrativa, porque está demorando e já deveria ter acontecido, tu não pode, por ações, determinar uma situação pior na questão fiscal. Tu piorar a situação fiscal. E isso é o que ocorre muitas vezes. Quer dizer, a irresponsabilidade fiscal, por mais que tu tenha lei de responsabilidade fiscal, infelizmente a irresponsabilidade fiscal ainda existe pelo Brasil afora. Mas eu queria só lembrar, Irineu, que
essa questão, falavas do problema e a provocação que fez o Eduardo, o problema da carga tributária, nós chegamos no limite. Nós chegamos no limite. E o pior da nossa carga tributária é aquilo que disseste, que nós temos uma carga tributária mais alta do que países em desenvolvimento, mesmo os emergentes, e serviços públicos de péssima qualidade, um retorno muito ruim. Agora, claro, eu tenho uma dúvida com relação a essa carga tributária global dos 35%, porque tu pega países nórdicos que têm uma renda alta, uma população com muita renda, uma situação de países com um desenvolvimento enorme, que a carga tributária, muita gente diz, não, mas a Suíça, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca têm cargas tributárias de 47, 48, 50. Então, lá até funciona. Eu acho que lá a população suporta porque o retorno que a população tem é incrível do que o Estado dá de retorno. Então, eu tenho alguma dúvida que se realmente, para esses países, essa carga tributária de 48%, ela pode significar perda de receita, porque o nível de renda é muito alto, porque o retorno que a população recebe pelo que paga de tributo é enorme, tá? Mas, de qualquer forma, nós chegamos no limite. E aquilo que colocaste tem toda a razão. Aumento, e é o que o Eduardo disse também, aumento de carga significa tu praticamente está ganhando com uma mão e perdendo com a outra. Exatamente. Porque tu está tendo uma redução do consumo e, com a redução do consumo, uma perda de receita. Não tenho a menor dúvida disso. Uma coisa lamentável, Eduardo, só para terminar, concluir, é o seguinte, você diz as lojistas vão abrir, vão levar 2 meses para recuperar aquilo que, para cada mês que perderam, então vamos levar no mínimo 1 ano aí para retornar uma estabilidade. Só que com esses aumentos, tanto da carga estadual quanto federal, as pessoas não vão ter renda disponível para consumir coisas além do básico. Eu não considerei reforma fiscal nesse cálculo. Exatamente. É por isso que a gente vai ter que ser atuante para que isso não ocorra. É uma bomba relógio, né? Bom, falando em bomba relógio, agora isso aí eu acho que é uma grande expertise do nosso governador Rigoto. Vamos partir para a questão tributária federal. Vários dos temas que nós havíamos selecionado para esse debate, o governador já deu alguns sinalizadores, tá? Mas, governador, começando pelo senhor novamente agora, o que nós ouvimos, leitores de jornais, é que a reforma tributária do governo federal ela foi partilhada em 4 pedaços. Nós temos acesso público, pelo menos até agora, na questão que o senhor citou da eliminação do PIS e COFINS em troca da contribuição sobre bens e serviços com 12% e algumas exceções. Tá? A primeira questão que a gente levanta é a seguinte: uma reforma tributária, tá, ela partilhada, eu imagino que seja como um coquetel que a gente nunca sabe qual vai ser o próximo prato. Ou seja, a gente não sabe se a gente aproveita mais o primeiro prato ou o segundo, se a gente lamenta mais o primeiro prato, o segundo, o terceiro e quarto. Ou seja, passa uma parte que não precisa ser nem uma aprovação muito complexa dessa CBS, mas existem vários outros temas que obrigatoriamente teriam que estar em pauta numa reforma fiscal federal, e o senhor muito bem aponta que tem que se discutir a reforma administrativa, uma série de outras coisas constitucionais, e, por enquanto, essa informação coordenada não existe. Tá? A segunda questão que a gente levantaria, que o senhor também é um expert, é com relação à simplificação tributária. O senhor, quando criou o Simples Gaúcho, tá, foi uma grande vitória para os micro e pequenos empresários do Rio Grande do Sul. Não apenas por uma redução da carga tributária efetiva, até por uma certa isenção de algumas faixas que agora o governo estadual quer diminuir, mas também para ter um protagonismo exatamente na direção da simplificação. Poxa, o Simples, tá, pode ter seus problemas, mas ele tem uma grande vantagem do próprio nome, ele é simples. O senhor considera o modelo simples adequado para uma ampliação desse conceito
tá? Junto a um maior número de empresas do Brasil, abrangendo médias e grandes até, esse tipo de contribuição, ou isso é meio impossível? E, finalmente, uma coisa que o presidente Vitor Augusto Koch está muito preocupado, gostaria de transmitir essa preocupação dele, recebendo da nossa base empresarial, é que, até foge um pouco do tema, mas está relacionado ao tema pandemia, relaciona-se ao fato de que existem recursos federais de socorro às empresas, tá? Só que as empresas, é o Pronamp, né? Pronamp, só que as empresas que realmente estão necessitando desses recursos não estão tendo acesso via os bancos oficiais, tá? Só é oferecido esse recurso a quem não precisa, tá? Isso aí seguramente é uma... lógico que o banco vai querer reduzir o risco, mas é uma corruptela, para não falar corrupção, do sentido, do objetivo do poder público em socorrer quem precisa de dinheiro. O senhor, como conhecedor, e o Irineu, com uma grande convivência com as empresas que têm esse problema, encontra alguma saída prática para essa questão? Seria essas questões. Bom, primeiro, Irineu, só esta provocação, essas colocações que faz o Eduardo, daria 2 lives. Né? Vamos tentar ser sintéticos. Olha, vamos começar a conversar sobre reencarnação, então. Uma pena o nosso tempo, Mas não, o nosso tempo é o limite de aprovação das medidas, né? Temos que ser rápido. Mas acontece o seguinte, tu observa, quando tu colocas, Eduardo, da questão da época que nós criamos o Simples Gaúcho, foi a melhor legislação para micro e pequena empresa do Brasil. Não temos dúvida disso. O governador do Paraná dizia, não, a minha era melhor. Não tinha comparação com a nossa. Era reconhecido por todos os pequenos e microempresários, todas as entidades ligadas ao setor logista reconheciam isso. Não tinha o imposto de fronteira, não tinha nada disso. Não. E, com o passar do tempo, foram destruindo aquilo que tinha sido construído, foram modificando, foram alterando e foram as vantagens, tanto na carga tributária para pequena e microempresa, como na questão da desburocratização, foram desaparecendo. Mas eu tenho um orgulho muito grande desse trabalho que foi feito naquela época, né? E eu diria o seguinte, quando a gente vê a questão das micro e pequenas empresas, eu acho que o erro que o governo federal cometeu na condução do socorro às micro e pequenas empresas foi um programa bem montado, mas que ele determinava uma burocracia excessiva e exigências excessivas para o micro e pequeno empresário e até médio empresário que teria que buscar esse financiamento. Por quê? Exigia todo tipo de necessidade de comprovação da receita da empresa, a questão de vários documentos que as empresas não tinham como apresentar num momento como esse. E o governo federal demorou para mudar o programa, né? E quando mudou o programa, Eduardo, quem entrou mais fortemente foram os bancos estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Mesmo com um fundo garantidor que dava segurança para o sistema financeiro, né? O sistema financeiro privado demorou para entrar e só entrou quando houve uma modificação do Pronamp. Aí o sistema financeiro privado entrou, mas entrou fazendo o seguinte, exigindo análise de risco da empresa, exigindo pontuação por reciprocidade para a pequena empresa que ia buscar o dinheiro, e só dando para CNPJs que operam com suas carteiras de crédito. Quer dizer, então, os bancos privados e até bancos estatais, exigindo reciprocidade com venda de seguros e tal, quer dizer, aproveitaram um programa federal, tá? Aproveitaram um programa federal com um fundo garantidor que dava muita segurança para colocar o recurso, mas, no meu modo de ver, utilizaram de uma forma errada isso. O governo federal reduziu o compulsório sobre os bancos. O governo federal tomou uma série de medidas que, no meu modo de ver, não houve a correspondência dos bancos privados para fazer com que esse crédito chegasse fortemente na ponta para o pequeno e microempresário. Eu acho que isso
merece estudo, análise do Congresso Nacional e do próprio governo federal, a atuação dos bancos privados com relação a esse socorro a micro e pequenas empresas. E os próprios bancos estatais, que foram mais céleres, foram mais eficientes, também estão pedindo contrapartida, o que é um absurdo, dar o financiamento e exigir alguma coisa em troca pelo financiamento que eles têm obrigação de conceder à micro e pequena empresa. Então, demorou muito para mudar o programa, mudou o programa, mas, mesmo assim, nós estamos tendo problema nessa concessão de crédito, que é um oxigênio mínimo que as pequenas e microempresas e até médias empresas precisariam. Com relação à reforma federal, eu diria o seguinte: o governo federal, ao longo desses anos todos, não teve vontade política de fazer a reforma tributária. O governo Fernando Henrique, eu tive orgulho de ser líder do governo Fernando Henrique no Congresso Nacional, tá? Quando eu senti que o governo não ia fazer a reforma tributária porque a área econômica tinha medo de perder receita e medo, por conservadorismo, de perder o poder de mudar o sistema tributário por portaria, por decreto, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, emenda constitucional, medida provisória, que tu mexe no sistema tributário hoje de todas as formas. A reforma tributária visa dar uma estabilidade maior para o sistema tributário. Esse processo de racionalização, de simplificação, visa mexer no cipoal de legislação e deixar um sistema tributário mais estável. O que o governo, na época, pensou? Nós podemos perder receita e, por mais que mostrássemos que não havia irresponsabilidade fiscal, que a reforma ela garantia, na arrancada, a carga tributária que estava, e ela permitiria a redução de cargas setoriais com a ampliação da base tributária. Nós mostrávamos isso ao governo, mas sempre havia, dentro da área econômica, gente que dizia: não, nós podemos perder receita. E gente que dizia: mas nós não vamos poder mexer no sistema tributário como nós mexemos hoje. E aí o que houve? Puxaram o tapete. Nós tínhamos uma proposta de reforma tributária que era praticamente o que está na Câmara e no Senado hoje, e simplesmente não avançou. O governo Lula, 2 governos Lula, não avançou. Dilma, Temer. E quando o governo Bolsonaro assume, ele assume com o compromisso, Paulo Guedes, de fazer a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma tributária. A reforma da Previdência, que tinha sido muito debatida durante o governo Michel Temer, tá? Quer dizer, já estava preparada para avançar, já tinha uma aceitação fora, na sociedade e dentro do Congresso Nacional, ela avançou. E avançou até de uma forma que muitos achavam que era impossível avançar da forma como avançou, sem tantas resistências, tanta mobilização. Não, porque a sociedade estava consciente da necessidade da reforma e empurrou o Congresso nessa direção. A reforma administrativa, do meu modo de ver, teria que ter sido feita a mesma coisa. Não pode ser votada esse ano, é difícil votar esse ano, mas começa a debater dentro do Congresso Nacional e com a sociedade e deixa pronto. Se não votar esse ano, vota o ano que vem, mas tu tem que construir um entendimento e ter um belo debate sobre a reforma administrativa. Na tributária, o que fez o governo? Simplesmente, vai chegar o momento da reforma tributária. No ano passado, eu debati com o Marco Sintra Cavalcante, que tinha sido meu companheiro de comissão de reforma tributária, que tinha sido pai do imposto único, e que deu a CPMF, e o Marco Sintra sempre foi um grande defensor de tributos não declaratórios. O Marco Sintra simplesmente foi levado para a Receita Federal. E o Marco Sintra, com a ideia de que aquilo que ele pensou a vida inteira, que era a construção de uma contribuição de suplementação financeira, que deveria ser a base do sistema tributário, convenceu o Paulo Guedes de que deveria haver, para desonerar a folha, se criar uma nova CPMF, com uma nova roupagem. E mais do que isso, convenceu o Paulo Guedes, de uma forma errada, de que não deveria haver um debate com estados e municípios e que o governo federal deveria se preocupar com os tributos federais. Uma simplificação de tributos federais. 2 erros. Primeiro, nos projetos que estão na Câmara e no Senado, não tem CPMF. E existe uma resistência na sociedade, eu vou dizer o porquê depois, se der tempo, a uma CPMF na sociedade e no Congresso Nacional. Mas vamos lá. Então, ele traz algo que não está dentro das propostas que estão no Congresso Nacional. E segundo, comete um erro absurdo, porque
O governo federal, principalmente no momento que estados e municípios precisam do governo federal, tem que chamar estados e municípios para a mesa de negociação para fazer uma reforma de cima a baixo, uma reforma estruturante, que mexa nos tributos que recaem sobre o consumo. Quer dizer, o Eduardo perguntou, ou poderia perguntar, eu vi que ele estava com vontade de perguntar se o nosso sistema tributário teria algum no mundo que pudesse ser sinalizar para aquilo que nós deveríamos ter. Eu diria, no mundo inteiro existe um IVA ou IVV, um imposto ao valor agregado ou um imposto sobre vendas a varejo. No Brasil tem 27 CMS, IPI, CID, ISS, PIS, COFINS, recaindo sobre a base de consumo. Não existe nada igual no mundo. Qual é? Tem que mexer na renda, tem que mexer em patrimônio, tudo bem, mas tem que mexer na tributação sobre o consumo, criando um grande IVA. Proposta que está na Câmara e proposta que está no Senado. Este grande IVA, esse imposto sobre bens e serviços, ele reúne os 27 CMS, o IPI, o PIS, a COFINS, a CID, quer dizer, reúne esses tributos que recaem sobre o consumo num grande imposto sobre bens e serviços, com transição, uma transição que não é curta, mas com transição, sem transição, tu não faz reforma tributária, mudança da origem por destino para frear a guerra fiscal, tá? Acaba com essa quantidade de alíquota, com essa legislação louca que existe sobre o consumo no Brasil, que leva à sonegação, à informalidade, à elisão fiscal, amplia a base tributária. O que faz o governo? Então, em vez de ele ir para dentro do Congresso Nacional, tá, e pegar as duas propostas que estão lá, uma na Câmara e no Senado, fundir as duas, dizer, olha, nós não concordamos com isso, não concordamos com isso, vamos acrescentar isso. Não, o governo desconsidera as duas, diz, por exemplo, que a proposta da Câmara, que cria um IBS com uma alíquota de 25%, que essa alíquota é um absurdo, que não vai ser aceita, quer dizer, funde todo o ICMS, IPI, PIS, COFINS, com uma ISS com uma alíquota de 25%, e não vai ser aceita. Aí ele apresenta primeiro movimento com uma fusão de PIS e COFINS com alíquota de 12%. Sim. Pelo amor de Deus. Se ele critica que tu vai ter uma alíquota de 25%, fundindo todos esses tributos no imposto de bem e serviço, como é que vai explicar uma alíquota de 12% sobre PIS, COFINS? Então, eu diria, Eduardo, o governo erra no meu modo de ver, trazendo de volta essa discussão da CPMF, do imposto sobre transações virtuais e sobre pagamentos, vai bater em tudo, qualquer pagamento, qualquer compra que nós fizermos vai ter esse tributo, qualquer transação que nós fizermos, nós vamos retirar um dinheiro no caixa, vai ter esse tributo, uma empresa que tem várias fases na produção vai ter cumulativamente esse tributo, um trabalhador de baixa renda, ele vai, por exemplo, fazer qualquer transação, qualquer compra de bem essencial, vai estar tributado. Então, é regressivo, é cumulativo, e é um tributo que, no meu modo de ver, não vai fazer bem para o sistema tributário nacional. É de fácil cobrança? É. É de difícil evasão? É. Mas ele tem defeitos que o governo traz para o debate e, no meu modo de ver, atrapalha aquilo que poderia avançar mais rapidamente nas propostas que estão dentro do Congresso Nacional. Então, eu ainda espero que essa segunda, terceira e quarta etapa, esse fatiamento que só foi apresentado até aqui, PIS e COFINS, a fusão de PIS e COFINS, que o governo ainda reveja essa posição, traga os governadores para a mesa de negociação e construa uma estrutura tributária que efetivamente racionalize, simplifique, faça com que se tenha um sistema eficiente, desonere a produção, desonere efetivamente a exportação. Quer dizer, e isso está dentro das propostas que estão no Congresso Nacional. Eu espero que se tenha correções a se fazer nessas propostas, que se faça, mas que não se faça meia sola, meia reforma, ou se olhe apenas para a arrecadação. Porque, Irineu, Eduardo, todos que estão nos acompanhando, eu não tenho dúvida que a contribuição sobre movimentação financeira ou sobre transações virtuais tem um potencial de uma espetacular arrecadação. Tu mexe na alíquota, tu fala em 0,20, tu pode passar para 0,40, para 0,50, tem um resultado incrível. Agora, esse resultado, e isto não é só olhar a questão arrecadatória nesse momento, e não olhar aquilo que nós precisamos efetivamente olhar, que é aproveitar esta oportunidade para fazer uma reforma estruturante, racionalizadora
e que efetivamente faça com que o sistema seja melhor. Então, desculpe se me alonguei, mas eu diria o seguinte: eu ainda acredito que é possível um entendimento na direção de algo que seja bem diferente de fazer uma reforma fatiada e de só mexer em tributos federais. Isso seria o erro. O ministro Guedes diz o seguinte: não, nós vamos criar o IVA federal. Primeiro, não é IVA, ele está criando uma contribuição. Sim. É totalmente diferente do imposto. O imposto é partilhado, a contribuição é federal, é recursos para a União. Segundo, ele diz: mas os estados podem aderir ao nosso IVA federal. É totalmente diferente de dizer: olha, vamos negociar, fazer na mesa de negociação envolvendo União, estados e municípios, com o governo federal puxando isso, com a força do presidente, com a força do governo federal, puxando esse processo de entendimento com transição. Não tem como não fazer uma boa transição, mas só o fato de aprovar uma reforma tributária que daqui a alguns anos tu vai ter um sistema totalmente diferente do que temos hoje, já seria um grande avanço. Bom, governador, primeira coisa que eu queria falar é que o senhor não se alongou, dada a amplitude do tema. Poxa, parabéns pelo poder de síntese. E, Cassel, agora eu vou lhe fazer um pedido muito especial. Diga. Nós sabemos aí, nós como economistas, que quando nós nos formamos, recebemos alguns, digamos, equipamentos esotéricos, como uma bolinha de cristal. O que a tua bola de cristal fala para os espectadores, os empresários, os consumidores que estão nos assistindo, face à explanação do governador Rigoto? Olha, a gente discute bastante isso, governador, e tem vários aspectos. Primeiro vem a memória, tá? Infelizmente, a gente não acredita mais nas propostas que o governo traz, porque essa discussão da CPMF, ou da contribuição de movimentação financeira, é só mais um imposto, né? E nós já vimos isso lá atrás com a criação do IPMF, que também foi 0,20, depois virou CPMF, subiu para 0,38 e depois foi extinto, certo? Primeiro, não foi extinto, né? Ele foi transformado em IOF sobre crédito, sobre transações com cartão de crédito, transformação em moeda. Então, as coisas, quando o governo cria um imposto, isso se cristaliza como um custo a mais para a sociedade. E o que mudou da realidade, da origem dela, que era um imposto que seria destinado à saúde? E eu lembro que eu debati isso num programa que tinha da antiga TV Com o Lazer Martins dirigindo, o Osmar Terra e um outro colega seu da Câmara Federal, acho que era o líder do PT, é gaúcho aqui de barba, não me recordo ele, né? Não me recordo agora, mas enfim, essa questão lá atrás, né? Quando se valia a pena voltar com a CPMF ou não, porque isso era indispensável para a saúde. De novo, não mudou nada na saúde, vemos agora isso, estamos com uma tremenda crise e o custo continua aí. Então, concordo que é um imposto regressivo, horrível, não deve ser feito. Me parece, discutindo com alguns amigos, empresários e consultores, discutir, mas o que é essa estratégia do Guedes? O Guedes é um cara inteligentíssimo que não costuma errar, né, no tiro. Então, nos parece que o que ele está fazendo é botar o bode na sala, porque não há explicação racional para simplesmente trazer essa nova contribuição à CBS em substituição ao PIS e COFINS, criando um tremendo custo adicional para serviços que hoje pagam 3,65, e é uma parcela importantíssima do país, da economia brasileira, com grande parte dos empregos que nós temos, e serviços é a atividade econômica que mais tende a crescer no mundo inteiro. Os países, quanto mais se desenvolve, mais o setor de serviços tem uma parcela importante da economia em relação aos setores tradicionais, como a indústria. Então, se nós queremos nos desenvolver, nós temos que caminhar para isso. Não pode penalizar mais os serviços do que isso. A alta é de 8%. E tem uma outra coisa que eu não tenho ouvido nos debates. Por que a CBS é de 12%? Na justificativa do governo, é porque existe uma discussão que já está em votação final no STF, no Supremo, né, que basta ser publicado, né, e por essas coisas de Brasil o Supremo decide,
mas não faz a promulgação, né, ou a publicação, não lembro qual é o termo exato, para que isso passe a valer para todas as empresas, de que não pode incidir o PIS e o COFINS sobre o ICMS. Tem que retirar a base de cálculo. Ora, à medida que o governo diz, então eu vou compensar essa perda criando, ele está simplesmente anulando uma decisão legal, ou seja, está penalizando a sociedade, literalmente passando a perna da sociedade por uma decisão, por uma canetada, numa discussão judicial que dura muitos anos e que é constitucional. A Constituição prevê que não pode haver cobrança de imposto sobre imposto. Então, às vezes, a gente perde a racionalidade das coisas porque entra no debate e ouve muitas vezes a mesma situação, mas isso é um absurdo. O governador é muito bom lhe ouvir, com todo esse ânimo, com toda essa sinceridade, abertura de entender como funciona a sociedade, o que deve, o que pode ser feito. O seu governo já mostrou que foi muito positivo em relação a essa percepção e a tomada de medidas até onde foi possível, né? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante dessa reforma, o que ela vai desamarrar no Brasil, vai permitir fazer essa reforma administrativa, mas, Eduardo, de novo eu volto, isso a gente não pode perder a racionalidade. Nós temos que discutir as coisas com muita seriedade. E nos últimos tempos, o que nós vimos, governador? O embate político tem atrapalhado muito, mas muito a evolução do país. Tem política no judiciário, tem política no Congresso, tem N medidas que foram mandadas para lá e não foram votadas. Coisas absurdas que a sociedade quer. Então, foi criada uma carteira de estudante digital e não foi votada em pauta para que os estudantes continuem pagando a carteira de estudantes. A sociedade tem um custo absurdo agora para cobrir a pandemia e não existe a menor sensibilidade do Congresso com relação à redução de fundos partidários, valores para a campanha. A reforma política que nós precisamos, que é outra coisa fundamental para que se tenha, de novo, voto distrital, distrital misto, ou seja, qualquer coisa nesse sentido que já é feito em muitos países e que faz com que nós tenhamos essa proximidade com o deputado, com o legislador, para baratear as campanhas e fazer com que haja essa interação, ou seja, a pessoa de Porto Alegre vai votar no vereador de Porto Alegre, não alguém de Cacequi e vice-versa, e você nunca mais vai encontrar e vai poder cobrar com ele, vai confrontá-lo, né? Que é uma realidade nos países mais desenvolvidos. Poxa, a gente tem que aprender com as sociedades mais desenvolvidas ou mais maduras, vamos chamar assim, né? Que já passaram por essas etapas que nós estamos passando e adotar essas medidas positivas. Então, a bola de cristal está meio quebrada, Eduardo, arranhada, tá? Eu sou um cara, e todos que me conhecem sabem que eu sou um cara extremamente positivo, porque eu acredito em duas coisas. Eu acredito no poder do trabalho e eu acredito na justiça, né? Ou seja, na verdade, em a gente fazer aquilo que deve ser feito na hora que deve ser feito. São as únicas formas de nós progredirmos e mudarmos. Agora nós dependemos da justiça. Então, da justiça não, dependemos do Congresso, sim, da justiça vai fazer a parte dela sem interferir em outros poderes e sendo justa, né, e correta, e dependemos do Congresso. E aí, do governador, é que vem essa nossa dúvida, até que ponto o Congresso está maduro e receptivo para isso? Nós tivemos uma votação, só para complementar, por exemplo, da reforma da Previdência, foi excelente. Só que uma das propostas que seria crucial para que realmente se virasse a página, que era o sistema de capitalização, ou seja, cada pessoa contribuiria para o seu próprio fundo para se aposentar lá na frente, isso não passou. Isso é uma coisa fundamental para que se construísse uma poupança nacional gigante e tivesse um sistema extremamente estável. Então, essas disputas é que deixam a sociedade muito apreensiva com o que nós podemos efetivamente ter de futuro. Eu não tenho dúvida que a economia está melhorando, mas até que ponto a política e esses problemas que nós enfrentamos, e temos que falar isso, né? Porque se nós não falarmos essas coisas, nós não vamos estar fazendo nosso papel de cidadãos. Aqui eu sei que o senhor, como deputado, tem, obviamente, né, certas questões do seu cargo que têm que ser mantidas, mas como cidadão nós temos que falar abertamente. O país não avança se a gente não enfrentar isso, né? Irineu, eu fui deputado já há algum tempo, quer dizer, eu estou sem mandato, mas sem mandato eu tenho procurado ajudar no que eu posso ajudar,
na formação de opinião. Eu concordo plenamente com relação ao que colocas da necessidade de o senhor é um líder político, né? complementação da reforma política. Eu não preciso ter mandato, as pessoas dizem tem que voltar, tem que voltar. Eu digo, não, voltar para o Congresso Nacional eu até teria alguma motivação se não tivesse esse sistema partidário e esse sistema eleitoral. Tá? Quer dizer, com esse sistema partidário e com esse sistema eleitoral, não dá motivação para voltar para o Congresso Nacional. Eu fui líder da maior bancada, eu fui líder do governo, eu fui presidente das principais comissões do Congresso Nacional. Na época, eu, por exemplo, quando se estabelecia a pauta das votações, eu reunia o presidente da Câmara Federal com, no máximo, 12 líderes. Hoje são 27 líderes. Mais líder da minoria, mais líder do governo. Não, quer dizer, isso é para não funcionar. E para mudar isso, não, a cláusula de barreira ajuda, a proibição das coligações nos proporcionais ajuda, mas eu acho que nós temos que avançar mais. O voto distrital, só para quem está nos acompanhando, quando colocaste que tu quisesse dizer deputado, falasse vereador. Deputado, quer dizer, tu pode... Pois é o deputado. Na verdade, tu tens uma região, o que é o voto distrital? Tu divide o estado em distritos, os partidos indicam o seu candidato no distrito, o mais votado vai ser o representante do distrito. Ele tem contas a prestar àquela população, a população acompanha o que o seu deputado faz. Então, eu não tenho dúvida que isso vai qualificar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Então, o voto distrital, que seja puro, que seja misto, tem que avançar nessa direção. Então, eu diria o seguinte, o que eu vejo, por exemplo, o Congresso Nacional? Ele teve uma grande renovação e ele demonstrou receptividade, porque a sociedade está pressionando a reformas estruturantes. Por exemplo, na reforma tributária, eu volto a dizer, o Congresso está fazendo mais do que o governo, porque é o Congresso que avançou no debate, o Congresso que teve a iniciativa de avançar nas duas propostas que estão tramitando, o governo está entrando agora. Na reforma administrativa, eu estou vendo o presidente das duas casas cobrando do presidente da República o envio do projeto de reforma administrativa. Tinha o governo federal decidido que não enviaria esse ano. Eu acho que a pressão vai ser tão grande que ele vai ter que enviar, e acho que é bom que envie. Então, eu vejo que a sociedade hoje, e esta é a vantagem, nós temos, através das redes sociais, através de jornais e revistas, de televisão, de rádio, da quantidade de informação que se recebe, e está se recebendo isso em cada recanto do Brasil, quando tu tinha regiões com mais politização e outras regiões menos politizadas, que a população era mais levada e não tinha opinião, hoje não. E eu acredito que é esse processo de politização, quando eu digo politização, é formar opinião, é saber para onde deve ir o país, é que vai levar a que as resistências a essas reformas terminem arrefecendo. E eu me preocupo só muito com uma coisa, eu estou muito otimista com relação a isto que está acontecendo, até os avanços do combate à corrupção. Mas existe corrupção. Só que a corrupção hoje, quando ela acontece, ela aparece. Antes ela ficava embaixo do tapete. Hoje tu tem uma Polícia Federal instrumentalizada, tu tem um Ministério Público que tem o poder que não tinha, tu tem o Judiciário que está sendo cobrado a dar respostas mais eficientes, tem uma imprensa investigativa. Então, estas questões fazem com que tu pode ter corrupção, mas dificilmente não vai aparecer e aparecendo tendo o nome dessas pessoas colocado na rua. Então, eu sou otimista com relação a este Brasil mais ético, moralizado e que avance nas reformas. Agora, o que me preocupa é o momento de polarização, de ideologização de tudo, de radicalização de tudo. Quer dizer, as pessoas estão radicalizando muito, estão se posicionando de um lado ou de outro por qualquer coisa. Isto realmente não ajuda. Eu acho que nós temos que focar naquilo que é principal, deixar de lado o fanatismo, o processo de este tem uma opinião que não é a minha e eu não concordo com a opinião dele, eu já fico raivoso na rede social e vou agredi-lo. Não é esse o caminho. Eu acho que o respeito a quem pensa diferente é fundamental. Eu acho que cada um ter suas posições, cada um ter o seu partido político, mas, pelo amor de Deus, colocar a eleição de 2022, no momento que nós estamos debatendo uma pandemia e já tem gente preocupada com a eleição de 2022, eu acho que é um equívoco terrível. Mas eu quero
agradecer, Eduardo, essa oportunidade de ter estado contigo através da nossa Federação de CDLs. Mais uma vez, agradecer o convite, o presidente Vitor, que com certeza está nos acompanhando, o presidente Vitor Koch, toda a diretoria, todos os presidentes de CDLs espalhados pelo Rio Grande do Sul e até os que estão nos assistindo fora do estado do Rio Grande do Sul, tá? Que eu sei que isto hoje é muito fácil, através de uma live como essa, nós estarmos entrando em qualquer estado do Brasil, e dizer da alegria de ter podido, Irineu, ter essa participação numa live com a tua competência, com a tua sabedoria, com a tua bagagem, tá? Com o teu conhecimento, e fico muito honrado e muito agradecido por ter também tido oportunidade de ter essa live contigo. Starosta, obrigado pela tua condução e me coloco sempre à disposição da nossa Federação do CDL. Governador Germano Rigoto. Por favor, Irineu. Mas eu que agradeço, governador, a aula que tivemos aqui. O senhor é uma pessoa atuante na política, trabalhou, fez coisas muito importantes. Espero que volte, porque pessoas com a sua visão, com a sua capacidade de trabalho, de diálogo, de entendimento, e que busca sempre fazer as coisas corretas, e a gente percebe isso em todas as suas manifestações, na receptividade que o senhor tem em todos os meios em que é colocado e convidado, além de ser um gentleman, né? São coisas muito importantes. Espero que realmente o senhor volte para a política, porque há um espaço e uma necessidade muito grande de pessoas como o senhor na política, defendendo essas coisas corretas, né? Peço desculpas se eu me excedi em algumas coisas, mas agradeço. E uma última colocação, tá? Eu acho que cada um de nós, como cidadão, e agora os lojistas da FCDL, a quem eu agradeço também ao convite, façam a pressão nos seus deputados, aqui no Estado, nos deputados federais, a nível federal, para que nós não deixemos que essas propostas de aumento da carga tributária, neste formato, aconteçam. Que sim, concordo, governador, vamos olhar para as PECs, né? Vamos olhar para o que está lá no Congresso, para que se tenha uma proposta única, total, e que se saiba o que vai acontecer, porque não é possível se fazer uma atividade empresarial sem saber o que vai acontecer, pensando, olha, não, agora aumenta para 12 a CBS, não, mas talvez bote a CMF, contribuição de movimentação financeira, mas aí talvez a gente desonere um pedaço da folha, pode ser 15 ou 25, como é que você vai planejar uma empresa? Como é que você vai fazer um investimento? Se não houver investimento, não tem emprego, não tem negócios, não tem renda, e não, nós queremos uma corrente positiva. Então, nós temos que ter informações corretas, temos que saber o que vai acontecer, temos que ter previsibilidade, temos que ter segurança jurídica, e nós temos que todos pegar junto. Nós não nos unirmos, e é isso que nós queremos, nós precisamos nos unir para avançar. Se nós não fizermos isso, a minha bola de cristal vai estar negra, Eduardo, nós não queremos isso. Acho que é um Brasil verde e amarelo. Irineu, pode ter a total certeza, a total segurança que a FCDL do Rio Grande do Sul, especialmente através da liderança do presidente Vitor Augusto Koch, está extremamente mobilizada na defesa dos interesses da classe lojista, da classe também empresarial do Rio Grande do Sul, que são, na maior parte do tempo, coincidentes. Hoje, inclusive, o presidente Vitor falou com a nossa bancada federal no Senado, na Câmara dos Deputados, em função do Plano Amplo, né? Então, a mobilização não para na FCDL. E, mais uma vez, e finalizando aí, governador Germano Rigoto, doutor Irineu Cassel, nós agradecemos de todo o coração a presença de vocês nesse debate, e já que nós estamos falando em lives, talvez nós vamos propor para os senhores algumas reencarnações futuras para outros debates. Muito obrigado a todos, muito obrigado especialmente aos senhores, governador Germano Rigoto, doutor Irineu Cassel. Agradecemos também a presença de todos os espectadores e nos comentários, agora está meio adiantado aqui da hora, que aqui no Rio Grande do Sul tem jogo do Inter, as pessoas vão se apressar para assistir, né? Não o Irineu, que eu sei que é gremista, né? Mas o time já empatou ontem. Certo. Então tem futebol, mas não é por isso. Por favor, deixem nos comentários sugestões de próximos debates. A FCDL está à disposição de vocês e, com os contatos corretos, com vamos dizer, o contato com pessoas
construtivas importantes para o nosso Estado, como o governador Germano Rigotto e o Irineu Cassel, seguramente nós vamos construir um futuro melhor para todos. Apesar da pandemia, apesar de tentativas de aumento de carga fiscal, sim, nós estamos mobilizados para continuarmos lutando como bons gaúchos que somos e vamos chegar à vitória. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E obrigado pela audiência. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até logo.